Bom, pessoal, estamos aqui para o nosso segundo episódio do MedLexCast, onde a medicina e o direito se encontram. E hoje nós estamos com dois convidados especiais. Tá eu e meu pai, né, o João Batista Optis Júnior, e tá aqui com a gente hoje o Dr. Eduardo Levi Sassi. Ele é advogado, é sócio do Oliveira Eliane Sassi Sociedade de Advogados. Ele é graduado em Direito pela FAAP, especializado em Direito Societário pela FGV e pós-graduando em Advocacia do Agronegócio pela Escola Mineira de Direito. E é membro efetivo da Comissão de Direito Empresarial da OAB São Paulo. É bem extenso o currículo, né? E o Dr. Alexis Eliane é advogado criminalista, também é sócio do Oliveira Eliane Sassi Sociedade de Advogados, graduado em Direito pelo Mackenzie e pós-graduado em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E a gente está aqui, então, hoje para tratar de temas que a gente traz aqui no nosso podcast, videocast, que são as questões relativas ao direito e à medicina, e hoje trazendo dois temas muito importantes, que são a questão da responsabilidade penal das empresas, né? Uma coisa que é pouco discutida, mas que a gente vê muita implicação na prática, tá? O empresário às vezes não sabe qual é a sua responsabilidade na ocorrência de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional e como que isso pode ter problemas numa delegacia, às vezes ser chamado para depor numa delegacia, de repente ele se depara com um processo criminal e não sabe nem o que está acontecendo. Então a gente vai tratar desse tema aqui, trazendo isso para vocês, e também vamos tratar sobre a questão um pouco da responsabilidade civil do médico, né? Então como que funciona isso, quais são os principais aspectos, pensando numa profilaxia, aí não relacionado ao meio ambiente de trabalho só, mas de todas as especialidades médicas, na atuação, tem a relação com os planos de saúde, como que fica essa responsabilidade. Então a gente vai tratar um pouco sobre esses temas. Mas eu já falei muito, né? Então vou passar aqui a palavra para o meu pai. É um papo descontraído, a gente quer trazer esse tema para vocês de uma forma bem leve, bem tranquila, para que vocês possam entender exatamente essas questões. E dá para ver, para começar, né, quem são os advogados, quem são os médicos, né? Porque os advogados de gravata, terno, a gente aqui de camiseta polo. Daqui temos outros trabalhos na sequência. Olá, pessoal. Estamos aqui, como o Neto já disse, para abordar um tema que é fundamental, na minha opinião, porque ele é a consequência daquilo que se deixou de fazer, e a gente só descobre o que deixou de fazer quando a consequência vem. E estamos com os dois que já foram apresentados, são nossos amigos pessoais, principalmente, e que a gente busca o conhecimento, a discussão, quando precisa, também com eles. O Neto falou que está bem dividida a mesa aqui, né? Então lá estão os da gravata e aqui estão os que vão se socorrer da gravata, certo? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão que eu gostaria de levantar, e aí a gente gostaria que cada um que abordasse sobre o aspecto civil e depois penal, são as consequências, porque é muito comum a gente escutar de empresa assim, ó, no dia a dia. Mas a responsabilidade vem do acidente, a responsabilidade vem... Dá um organograma de como isso processa penal e civilmente, ou seja, o acidente de trabalho. Vamos primeiro para a condição aguda e mais frequente que leva a consequência. Porque a doença ocupacional, via de regra, ela demora tanto tempo que quando se descobre, você tem todo um histórico que já veio sendo trabalhado, mitigado ou não, mas veio ocorrendo. Em relação ao acidente de trabalho, não. O indivíduo chega bem na empresa à noite ou está abordar sobre os dois aspectos. Ou ele está com um problema de sequela definitiva, ele está morto. E quem vai reclamar são aqueles que mantêm a sucessão dele. Então eu gostaria de primeiro perguntar ao Sassi o seguinte: quais são as implicações diretas, cíveis, num acidente de trabalho? Depois eu pergunto para o Alex qual é o segmento, que é muito comum, viu, Alex? Depois eu gostaria, na hora que eu for passar a palavra para você,
Eu já escutei, por incrível que pareça, falar, não, doutor, não aconteceu nada lá, eu só fui indiciado. Só fui indiciado. Então, é importante que a gente esclareça até isso que ocorre desde o primeiro. Há pouco tempo a gente tinha a DOSAT, que hoje não existe mais, mas era uma delegacia especializada, inclusive em acidente de trabalho. Então, quais são as implicações, doutor Sassi, diretas e que envolvem um acidente de trabalho? Poxa, perfeito. Primeiro, bom dia, muito obrigado por receber a gente aqui. Um prazer a gente estar sentado nessa mesa com vocês hoje. A gente está aqui com maior felicidade, inclusive eu e o Dr. João, ainda mais do que o Alex aqui hoje, por nossa vitória ontem em cima do Corinthians, foi uma maravilha. Inclusive, esperei estarmos no ar para te trazer um presente, Dr. João. Por favor, eu estava na pendência desse presente aqui. Se quiser mostrar para a câmera ali depois, porque isso é uma... Opa! Olha só. Assinado pelo elenco deste ano. Não fomos campeões da Libertadores, mas estamos no... Estamos no rastro da fumaça. Nossa, maravilha. Só não vou colocá-la porque eu teria que tirar essa e nós estamos ao... Vai acabar mas o nosso com vídeo. certeza... Obrigado, Imagina. Sérgio. Muito obrigado mesmo. Fico super feliz aí, obrigado. E hoje isso aqui ó, vai até pro centro da mesa, porque hoje nós merecemos. Hoje merece. Hoje nós merecemos deixar aqui. Medicina, direito e futebol aqui hoje. Não tem como não fugir que aguentar tudo aquilo que define a vida do brasileiro. Eu não sou obrigado, né? Tem que ver o próximo que eu vou convidar, tem que ser palmeirense. Hein? Exatamente. Olha, você tá em minoria, é raro, hein? É raro você tá em minoria, mas aqui hoje... Perfeito. Mas, bom, vamos lá então, retomando, obrigado mais uma vez. Obrigado você. O acidente de trabalho, quando ele tem essas implicações no direito civil, a gente está falando de responsabilidade civil. Né? A responsabilidade civil, ela é basicamente objetiva e subjetiva, mas isso acho que é muito técnico, a gente não precisaria entrar nesse ponto para explicar. Mas trazendo para o âmbito da medicina, a responsabilidade civil do médico, aqui nesse caso, do ato praticado e em consequência a responsabilidade civil, respondendo a sua pergunta do ato do acidente de trabalho, perfeitamente. A gente tem que ter o nexo causal. O principal ponto da responsabilidade civil é o nexo causal aqui, e isso fica muito claro quando a gente busca o nexo causal para identificar se a responsabilidade civil ela de fato foi praticada na qualidade de enquanto trabalhador vinculado ao emprego, ao trabalho, ou então, quando não tem esse nexo causal, a gente consegue indicar que, na verdade, não houve um acidente de trabalho, sim um acidente meramente civil. E importante, porque esse ponto que você está colocando da responsabilidade civil, porque isso foi uma mudança que a gente teve na Justiça do Trabalho, porque durante muito tempo, quem julgava as ações de responsabilidade civil da empresa era a esfera comum, né? Sim. Aí depois da emenda constitucional 45 é que houve... Isso trouxe para dentro, foi trazido para a Justiça do Trabalho, e aí a Justiça do Trabalho abarca isso, apesar de a responsabilidade ser civil e deveria tramitar lá, não. Vai ficar tudo de competência da Justiça do Trabalho, né? O que, se me permite o Neto, é faca, como diria de um time que ontem perdeu, o presidente do clube do time que ontem perdeu, é faca de dois legumes. Faca de dois legumes. Por quê? Porque enquanto você traz a responsabilidade civil para dentro da Justiça do Trabalho, você passa a ter uma visão eminentemente do direito do trabalho, que ele é de tutela total, ampla e restrita, e com isso o empresário passa a deixar de ter todas aquelas condições sobre as quais ele discute uma série de possibilidades das suas atitudes em relação àquilo que foi feito e foi negligenciado pelo próprio trabalhador, fica muito difícil, e isso é o que a gente vê no dia a dia, depois da emenda 45, fica muito difícil a gente discutir algumas coisas. Por quê? Porque o pêndulo sempre vai estar, obviamente, isso não é a minha opinião, é aquilo que, inclusive, o direito do trabalho traduz no seu dogma, que é a pendulação pela hipossuficiência. Perfeito. E aí, quando isso cai dentro da Justiça do Trabalho,
a dificuldade é muito grande. Eu gostaria até que você explorasse isso, porque eu acho que esse é o grande X que a gente no dia a dia pega com os empresários. Os empresários sempre vêm com, mas peraí, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ainda assim eu estou sendo responsabilizado. E você assumiu uma responsabilidade. E é um paralelo até, Sassi, que pode ser feito até com o direito do consumidor. Do consumidor, né? Que é essa questão da hipossuficiência. Sim, isso é muito perfeito. Importante. Acho que no criminal também, né? Porque teria um dúvio pro réu, né? No consumidor, Exato. o ônus da prova da empresa e no de trabalho também, né? Exatamente. Então a gente tem esse viés e geralmente relacionado na Justiça do Trabalho com uma omissão da empresa. Porque a questão é essa, não é uma ação, né? Ninguém quer que o trabalhador se acidente, ninguém faz alguma coisa para ele se acidentar. Sim. Geralmente é uma omissão, uma negligência no cumprimento de alguma coisa que gera esse essa dano, questão. Exatamente. Eu acho que você puxou um ponto que era bem importante a intervenção do penal aqui. Porque quando a gente fala de responsabilidade de empresa, primeiro, só fazer esse disclaimer, né? Que não é o crime ambiental, porque esse sim responsabiliza a empresa. Sim. Vamos falar do dirigente, que é responsabilizado, né? E a empresa não vai presa, né? Exatamente. É isso que é o ponto. Não dá pra pôr uma grade. Mas eles procuram o CPF que tá lá na frente, né? No nome, que é o principal problema hoje em dia. Esse é um ponto sensível, né? E entra o problema do direito criminal. Se a gente analisa o direito criminal clássico, a gente vai entrar por um ato que alguém comete, e desse ato uma responsabilidade penal, ele é criminalizado. Mas quando a gente trata de empresa, por isso que eu fiz o gancho, normalmente não é por ato. É por omissão. É por omissão. E a responsabilidade penal vira omissão, mas ela tem um critério. Para ter a responsabilidade por omissão, faz necessário 2 requisitos. Dever de impedir o resultado, né? E possibilidade de impedir o resultado. E entra o ponto sensível. Qual que é o poder de impedir da pessoa que não está no local, Exato. não tem as circunstâncias no seu radar. E tem todas as normas trabalhistas sendo cumpridas. Por Exatamente. exemplo, tem um funcionário que está utilizando todos os EPIs, eles estão utilizando todas as regras não há precisam. nenhuma negligência, né, por parte da empresa. Né? Pode-se dizer em negligência direta e indireta nesse caso? É difícil, né? É inexistente, assim, na verdade, né? É muito sensível, porque aí entraria numa questão de culpa. Onde entra Desculpe. Nada. Onde entra a classificação da culpa nisso? Olha, eligendo, vigilando, omitendo. Difícil. Ou não se faz essa classificação? Na prática eu nunca vi. Você já viu essa classificação de culpa? Só fala de forma culposa e acabou. E difícil ter essa atuação mais avançada, né? Até a gente pensando aí, o pessoal assistindo, e para deixar claro para eles, né? A empresa, ela pode, quando eu falo empresa, quem está à frente da empresa vai ser responsabilizado. Isso acontece, para deixar claro para eles, só quando ocorre uma morte num acidente de trabalho, ou também numa lesão? Só para explicar para eles, é uma coisa que pra gente é uma coisa meio óbvia, assim, elementar, mas para quem está assistindo a gente às vezes não fica claro. Será que é só quando o indivíduo morre ou não? O fato dele sofrer um acidente e ficar com uma sequela, mesmo que seja de forma temporária ou permanente, como que funciona isso? Acho que é importante a gente esclarecer isso para... Perfeito. Em caso de morte, evidente, né? Porque a morte está no Código Penal, artigo 121, todo mundo sabe, é mais disso. Sobre lesão, é um pouco diferente. Muda seus critérios, muda o tamanho da responsabilidade, mas também é responsabilizado. É o artigo, salvo engano, 129 do Código Penal, e entram 3 classificações, 2 previstas e uma terceira doutrinária. A lesão corporal leve, grave e gravíssima. De cabeça, a leve, ela é por evidente, né, a mais branda, traz uma responsabilidade que necessita de representação, é uma ação penal condicionada à representação. Então a vítima tem que representar contra... Exatamente. A vítima, o que é? Primeira pergunta, dá um gancho. A vítima, isso é uma das coisas que mais eu acho que resta a dúvida. A vítima representa, veja, a relação que nós estamos falando aí é empregado e empregador. Perfeito. A vítima representa contra a pessoa jurídica ou ela representa contra a jurídica e traz a física como representante legal? Como não tem a responsabilidade
efetiva da PJ, aí é um critério que vai ser muito atrelado à situação. Por quê? O prazo decadencial da vítima representar é do efetivo descobrimento de autoria. Mas não cabe à própria vítima auferir a autoria Quem de é o forma autor? precisa. Então ele tem que ter um norte de quem seria o autor. É basicamente assim, acredito ser a empresa como um todo. Acredito que o culpado era o chefe que estava ali no ato. Mas Por quê? isso cabe à investigação, né? Não à vítima. Exatamente. A vítima ela Depois representa vai pelo fato. representar pelo fato. pelo E o fato. resto Isso. vem consequência da investigação. Perfeito. Numa relação de trabalho, o prazo decadencial é muito difícil Muito não difícil. começar no próprio ato. No ato do evento. Porque ele no sabe evento. para quem ele está trabalhando. Se Mas não sabe de quem é a culpa da Exatamente, consequência se do ato. quem é a a responsabilidade. investigação toda demonstrar que a responsabilidade não é do presidente da empresa, Mas sim do gestor do direto gestor ali. exatamente, que é o Isso é mais muito crível, importante. aí não é ligado diretamente ao ato de representar lá atrás. E esse é um outro ponto interessante, até para depois você continuar sobre a questão das outras tipos de lesão corporal, né? Essa responsabilidade, ela vai ser definida por quem está aí fazendo a investigação, Perfeito. tá? Nesse ponto, muitas vezes se imagina que o responsável é o dono da empresa. Então, o funcionário do dono que está ali no dia a dia, ele fica mais, qualquer coisa é o dono que responde, eu não tenho nada com isso. E não é assim que funciona, né? Então, acho que é bom a gente esclarecer isso, porque vai ser avaliado, vai ser investigado para ver de quem tinha o dever de fazer ou não fazer determinada coisa. É o dever e poder. Deveria É a poder. realidade de fato. E aí, sobre a responsabilidade de ser o dono da empresa, é muito difícil oferir isso de Grau de hierarquia, forma né? pronta. Exato. E o direito penal, você não sabe, pode ser responsável por ato de terceiros. E quando a gente pensa numa empresa, em regra, tirando quando é um crime de acidente, né, uma situação assim, é uma concatenação de vários atos, de várias pessoas que levam à ocorrência de um crime. Estamos falando de um crime, óbvio, quando não é estruturado, né? Acontece, às vezes, o desleixo, vamos pensar assim, de várias etapas, e isso culmina num crime. Quando a gente pensa em crime ambiental, isso é gritante. A gente não vai ser, a poluição que se deu num rio. Não foi porque alguém ligou a torneira de algo que não devia. Normalmente, é uma série de omissões que levam àquela E circunstância. acidentes de trabalho são assim também. A gente poderia Exatamente. dizer, Geralmente tem uma sequência de eventos que culminam num acidente. Sim, não muitas é uma pessoas, coisa, né? Sim. a gente poderia dizer que isso é uma cadeia de custódias de culpa? É uma cadeia porque se dá de forma desenfreada, vamos dizer, Sequenciada, sequencial, exato. Mas, na verdade é. E cada um tem que ser responsabilizado pela sua conduta, e aí entra o ponto sensível. Os atos ali cometidos nem sempre são criminosos. Eles acabam por culminar num caso crime, Tem que criminoso. ter a individualização do ato. De cada ali, qual, né? Por exemplo, desculpa, uma empresa de telefonia teve um acidente lá na torre. Não é porque aquele cara sofreu um acidente na torre que é culpa do presidente da O empresa. CEO vai responder. Exato. Embaixo do presidente vai ter um diretor de operações, que embaixo dele vai ter gerente jurídico, gerente operacional, e vai saber se o cara tá usando EPI certo, se foi entregue. Né? Isso é uma divisão fundamental. de Sabe culpa. por quê? Porque isso é, para quem nos assiste, inclusive, que é muito comum você perceber assim, ó, que algumas coisas acontecem por ser uma condição condicionada, muito mais por uma relação pessoal do que por uma relação existente e possível. Vou te dar um exemplo, que é caso que a gente já teve. O meu chefe é um cara que me cobra, enfim, não vou nem falar em assédio, mas é um cara que é linha dura. Incisivo. É um cara linha dura. De repente, um acidente de trabalho qualquer, eu vou para cima da empresa, imaginando pegar o chefe ou imaginando pegar o diretor, porque o diretor não me deu atenção, porque ele não me cumprimenta. É muito comum, por incrível que pareça, a gente ouvir isso. Uhum. Tá? E é importante, por esse motivo, isso que vocês estão colocando, que tem que ser divulgado. Não necessariamente eu estou atingindo a pessoa que é o meu objeto de vingança. Isso é verdade. Eu muitas vezes, buscando objeto de vingança, eu trago alguém que não tem. Recai sobre outras pessoas que não tinham nada a ver, e o cara toma um cafezinho na copa, que você adora. Que assim, muitas poxa, vezes é o meu cara amigo do do teu fim de dia a dia, semana. seu amigo. Exato. Complementando o que o Sassi falou, que esse acho que é o ponto fulcral aqui do que eu queria falar. A gente pensa em divisão de culpa, né? Vamos dividir a responsabilidade. Mas para a gente ter essa noção, é importante a gente ter certificado
quem é o responsável por cada coisa. E aí a gente consegue entender a responsabilidade. Pegando um caso assim direto que o Eduardo falou. A pessoa não usou o equipamento de segurança dela. Quem era o responsável por entregar? Entregou? Esse é o ponto do nexo que a gente precisa. Quem era responsável por fiscalizar? Fiscalizou. Exatamente. E Por aí comprar. entra um compliance de uma empresa. O compliance de uma empresa não é só ligado ao crime de corrupção, né? Porque apesar de estar na lei de Todo mundo corrupção, imagina. a gente tem que trazer isso para o dia a dia. Tem, então, certificado quais são as responsabilidades de cada funcionário, qual é o comportamento. Por quê? A partir do momento que aquele que deu causa ao crime, eventualmente, a gente fala assim, não, mas eu segui o procedimento. Qual que era o procedimento? Era, ao entregar isso aqui, pedir para a pessoa que recebia assinar, ele assinou, ele recebeu, ele conferiu. A parte dele está feita. Aí agora a gente vai para ponto. Quem era o obrigado por levar aquilo ao local de obra, ao cenário da situação? Era o outro cara que dirige o caminhão. Ele fez. Ele certificou. Então ele não é responsabilizado. E a gente impede que isso escale para uma responsabilidade desenfreada para os diretores da empresa. Vira um efeito cascata que conforme você vai quebrando essa responsabilidade, comprovando a efetivação de cada uma das partes em cumprir com uma entrega de um EPI, por exemplo, como a gente está falando, a gente consegue identificar que não foi o presidente que não comprou o EPI, não foi o diretor que mandou entregar o EPI, não foi o motorista que levou o EPI, foi da própria pessoa, eventualmente, que não colocou o EPI. Ou do cara que não fiscalizou, ou de um movimento que não era... Enfim, aí vai depender do caso na prática. Isso é bom também para o funcionário. Porque se eventualmente acontece um dano do ato dele, ele fala, eu segui o procedimento, que eu fui treinado, fui orientado e fui certificado. Se o procedimento for mal feito... Aí é outra história. Aí volta. Sabe qual é o parâmetro? Mas ele não é responsabilizado. E isso que você está falando é fundamental com que a gente sempre coloca e sempre divulga, e é necessário que as empresas entendam isso, né? Procedimentos. Isso. Então, a Conhecido empresa como ordem de serviço, que isso tem, inclusive, previsto em lei. Muitas empresas chamam de POP, né, que é os Isso. procedimentos operacionais padrão. A existência de procedimentos é fundamental. Isso faz com que a gente consiga fazer a defesa na esfera penal e na civil. Porque e nas ações regressivas do INSS, a gente sempre coloca esse ponto e parece que é uma coisa assim, não, é fundamental que tenha procedimento. Quem faz o quê, quem entrega, quem fiscaliza, como que faz, como comprova, como registra, isso é fundamental dentro das empresas e às vezes as empresas negligenciam em relação a essa questão. Um pouquinho antes a gente está, desculpa, Alex, um pouquinho antes a gente estava discutindo aqui, eu e o Neto, e acho que cabe muito bem aqui um parâmetro nisso, né? Veja, a gente imagina, e o que a gente vê no dia a dia, é que todo mundo trabalha em multinacional. Isso tudo que nós estamos discutindo aqui, com certeza as multinacionais, para eles, para quem estiver nos ouvindo ou nos vendo, vai dizer, não, isso aqui é o meu procedimento. Tem tudo. Por quê? Porque tem profissionais que geram essa que atendem todas as áreas, eles têm capacidade de atender todas as áreas. Só que a gente tem que lembrar que quase 90% das empresas não são multinacionais. O cara que bate o tiro de meta é o que cobra o escanteio e que vai cabecear. É o cara que a gente dizia. Que muitas vezes, a hora que ele paga o salário de todo mundo, o salário dele foi o que ele tira da empresa é menor que o custo operacional da empresa. Claro. Então, eu acho que esse é o público que a gente gostaria de atingir, dando as explicações necessárias para que eles pudessem entender a responsabilidade penal e civil que eles possam ter diante daquilo que acontece, e que a gente nunca pode esquecer que o termo que se usa tecnicamente para qualquer acidente de trabalho é infortunística. Além de tudo isso que a gente... redondo, que é o que acontece em multinacional. É todo redondo. O que aconteceu é infortúnio. Qual é a explicação? Não se vai achar. Mas você não vai responsabilizar ninguém, nem civil e nem criminalmente, pelo menos. Exatamente. Que é um risco ordinário que já está coberto pelos seguros que existem, pelas situações que a gente existe como sociedade. E volta... Pode complementar, não? Eu cortei o Alex, pode falar. Não, eu ia complementar, você falou do público que a gente atinge, a questão das empresas não serem multinacionais, isso é muito interessante. Recentemente, até não vou citar os dados exatos porque eu não tenho aqui, a maioria das empresas no Brasil são familiares.
E esse discurso nosso da necessidade de impor um compliance e tudo, ele é precário nessas empresas, nas empresas familiares. Sim. Meu avô tocava assim, meu pai tocava assim, Sempre. eu É toco difícil assim. mudar a cultura da empresa. É muito difícil. Diferente de um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem muitas empresas de capital aberto. Sim. Para você abrir o capital da empresa, essas normas já são exigidas. Então, não adianta você ficar falando sobre isso para quem já faz isso há 40 anos, 50 anos. No Brasil, não. As empresas bem. familiares, elas necessitam disso ainda. E a gente sempre comenta, saiu uma estatística recente aí eu não lembro se foi PNAD, BGE, o que foi, que quase 60% a 70% da mão de obra no Brasil está nessas empresas. Então a gente está falando de um contingente aí de trabalhadores muito grande, que estão nessas empresas, pequenas empresas, microempresas, empresas com 5 funcionários, com 7, e que têm responsabilidade. Porque ninguém não vai poder chegar lá na frente e falar assim, diante do delegado, eu sou um pequeno empresário, então eu não tenho como... Interessante, o agregado disso, de uma ação, por exemplo, de qualquer ordem, seja ela indenizatória, o que for, o agregado disso para uma multinacional é quase que desprezível dentro Isso está na conta. Agora, para É quebra da empresa, é fechamento. Significa é o não fim, pagamento de um 13º é o da fim das equipe, atividades da exato, empresa, um muitas imposto vezes. não pago, e aí vira um efeito cascata. E Olha, até eu vou te falar de um caso que a gente teve, só para ilustrar, obviamente sem citar nomes, ele tinha uma empresa com 6 funcionários, e ele chegou para a gente e disse assim, se eu perder essa ação, nem vendendo minha casa eu vou pagar. Lembra disso? Ele tinha uma marcenaria com 6 ou 7 funcionários, e um funcionário perdeu a mão na máquina na serra elétrica. Serra circular. Serra circular elétrica. E ele falou, se eu perder essa ação, o que está pedido, eu não estou nem falando em correção, a minha casa não paga. Não paga. Meu patrimônio não responde por isso. Difícil. Mas vocês estão colocando aqui como um bicho de 7 cabeças, mas tem solução, na verdade. Isso é só você pensar numa parte, numa atuação na defesa, numa parte consultiva, e não só numa parte litigiosa. Exato. E aí é que está a grande questão, que é muito importante. Por isso que a gente traz e está trazendo isso aqui para quem está assistindo. A gente coloca o cenário, o que é possível, mas a gente tem como prevenir que isso aconteça. Perfeito. Esse é o ponto principal. Que é a principal ideia. Que é o que a gente trabalha. Saúde e segurança do trabalho é isso, é prevenção. A gente não quer lidar com o problema já estabelecido, a gente quer atuar antes para que isso não ocorra. Então acho que é isso que você muito bem colocou. A gente tem como resolver isso, né? Então não é assim, então não vou abrir empresa. Não, tem como você abrir uma empresa, uma pequena empresa, e ter segurança na atuação. E está 100% de acordo com a legislação que eximir um problema, não, mas você consegue mitigar de forma drástica essa atuação. E a gente acabou interrompendo o Alex, ele estava falando, aí a lesão, pra gente complementar, né? Tá. A lesão corporal leve depende de representação. Grave, gravíssima não. Grave, gravíssima não. Aí como que funciona para o pessoal entender? Primeiro tem que ver os critérios, né, para definir se é grave ou gravíssima. Tô falando de cabeça, eu acho que se afastar das atividades normais por mais de 30 dias, grave, gravíssima é quando é permanente. Entra alguns pontos mais delicados de quando deixa de ser grave, torna-se gravíssima. Normalmente perder um membro, tem uma discussão, salvo engano, a pessoa perdeu a audição de um ouvido. É um caso que eu estou lembrando agora, não foi considerado gravíssimo porque a condição de ouvir continuava, mas enfim. Se é mantida a função, aí entra por um lado que é muito... a fisiologia vai definir a gravidade. Bem termo. Se consegue fisiologicamente haver uma compensação, a história da perda de um rim, eu perdi um rim, o outro hipertrofiou, minha pressão está igual? Exatamente. Toca a vida. Exatamente isso. Acho que esse exemplo foi o melhor que eu podia ter pensado. Mas, e gravíssima muda um pouco pela responsabilidade, pelo tamanho da pena, a pena já aumenta, deixa de ser uma ação penal pública condicionada ou incondicionada. Então, uma vez que o funcionário foi lá, ou a pessoa lesada, pediu uma instauração de inquérito, um boletim de ocorrência, o que for, a delegacia vai instaurar um inquérito e vai conduzir. E o que acaba acontecendo nesse meio do caminho? A pessoa se arrepende daquilo. A pessoa fala, pensando bem, não tinha porquê, olha, a empresa me indenizou já, nossa, por que eu fiz aquilo? Fui mal orientado, ou fui lá de forma... Estava nervoso na hora, se arrepende, e aí eu falo, você perdeu a mão, você não tem mais o que fazer. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Você pode manifestar o arrependimento,
mas já era. Isso vai ser conduzido pelo Ministério Público, não é mais por você. Você só vai voltar, muitas vezes, a saber que esse processo está correndo no último ato da instrução, que é a audiência. Já com ação penal instaurada, a pessoa réu por uma lesão Você corporal. já saiu da empresa, já trocou da empresa, não está mais nem aí para aquele cenário, você é chamado para uma audiência de instrução e julgamento, colocado numa situação que ou você confirma aquilo que você disse, ou você vai dizer o que ele na hora, me arrependi, estava nervoso, você fica constrangido, né? A tendência natural da pessoa é reafirmar aquilo que ela disse. E aí esse é o momento que o direito civil e o direito penal, eles andam casados e são importantes, porque às vezes você resolve na esfera civil, com uma indenização, com alguma coisa nesse sentido, Com mas seguro. o criminal... E aí o Ele vai criminal, como sozinho, né? última rácio, Que é se perde, incondicionado. né? Exato, Sim. Você pensa que a o última civil- raça deixa de existir. O civil resolveu o problema, o civil indenizou a pessoa, então o anseio daquela pessoa foi Teoricamente, o problema foi atendido, resolvido. da vítima, e o penal continua. Você fala, mas não era o penal como última rácio? Deixa de ser. E aí né? entra aquela história, né? Porque o dono do penal é o Estado, né? O Estado somos todos. Exato. Não tem como Exato, o brecar. Ministério Público está aí para canetar e pedir condenação de todo mundo. Exato. Aí só fazendo um outro gancho que eu marquei aqui, eu não posso deixar de falar, a gente está falando sobre prevenção, sobre compliance, sobre consultoria, e quando a gente pensa em acidente de trabalho, a gente demonstrou aqui a importância, né? E quando a gente pensa em funcionário praticando crime em benefício da empresa. Ótimo. Aí, Ótimo. É o pior cenário, é o pior cenário. Vamos pensar em alguém que... Aí entra um compliance para dá mapear. um exemplo disso, para ficar mais Alguém palpável. tá- Pra Caso gente no tudo escritório bem. hoje, mas não podemos Não, mas eu falar tô pensando dele, exatamente né? o contrário a esse, pra não vamos pensar alguém que trabalha expor, com né? despachante, com questão aduaneira, e vamos pegar na ponta. Na ponta é um estagiário, pessoa do mais baixo escalão, que a função dela é levar aquilo para um porto, levar as caixas. Falar, isso aqui eu tenho que levar e embarcar. E ele descobriu que se ele desse uma caixa de chocolate, um presente, não para uma diretoria, mas para aquele cara lá Que de baixo, recebe a caixa. que recebe a caixa, ao invés de colocar na última prateleira, ele põe na primeira. Ele pratica crime. Ele pratica crime. E ele não está ganhando nada. Sabe por que ele faz aquilo? Porque ele vai ser visto como um bom funcionário. Em benefício da empresa. Pô, quando o Joãozinho vai lá, ele resolve. Ele é o cara. Não. Ele faz aquilo em benefício da empresa. E ele não vai ser responsável por aquilo? Não sei. O compliance tem que entrar por quê? Ele tem que mapear a responsabilidade e quais são as áreas de risco. Pô, um cara que trabalha com a questão aduaneira, com porto, com tudo, ele sabe qual é o risco dele. É aquele lá, é a ponta do serviço dele. Então ele tem que mapear. É importante ter treinado o funcionário para não ser aberto a esse tipo de situações. Preparar quando ele está sendo extorquido por uma situação como Para aquela. não ser nem ativo nem passivo. Nem E sabe nem que passivo. Preparar um interessante, documento sabe que- que é interessante isso, você colocando como aquela questão que a gente está falando de multinacional, né? Nós prestamos serviço para algumas multinacionais e anualmente nós temos que passar por um treinamento de compliance e dentro desse treinamento, é um treinamento feito em inglês, porque é uma multinacional americana, uma indústria farmacêutica, você faz o treinamento, no final você tem que fazer uma prova. E é assim, se você não fizer o treinamento até tal data, ou não aprovado na prova, eles simplesmente não pagam a nota de serviço. E eu não sou nem funcionário da empresa. Eu estou prestando um serviço para a empresa. Só que as regras de compliance faz com que eu não possa ter nenhuma relação com órgão governamental, eu não posso fazer nada para a empresa ter um benefício, não posso pagar almoço para determinadas pessoas que são estabelecidas. Então, as regras são muito claras e é isso que você está colocando. Eu não posso fazer nada para benefício da empresa que seja contra a lei. Exatamente. É essa que é a grande interessante assim, questão. ó, são, se não me falha a memória, me corrija, são 6 empresas que a gente tem multinacionais que tem esse treinamento. E o interessante é assim, ó, nas primeiras vezes, na minha cabeça, eu falava para eles assim, deve ser tudo igual. Nada. É Muda total nada. e radicalmente diferente os treinamentos e De a uma pra prova outra. depois que eles fazem é totalmente diferente. Por quê? Aí um belo dia eu perguntei para um CEO, né? Por que é diferente uma da outra? Ele falou,
porque o risco do nosso está ligado à nossa atividade. É bem o que você está falando. É esse mapa. É esse mapa que se faz, agora eu estou entendendo. Uma é aduaneira, a outra é uma construtora e o outro é uma fábrica de carro. Sim, Assim, nada a ver. Então, o risco da possibilidade dos desvio do crime, aspas, ser cometido, é próprio e daquela atividade que o cara exerce. É esse mapeamento. Exatamente. E aqui, o treinamento, ele afasta. Eles exime a empresa, vamos pensar assim, e onde que mora o ponto sensível, né? Quando a empresa é chamada para prestar um depoimento na delegacia, chamar o superior daquele cara, da ponta do iceberg ali. Fala, mas por que o Joãozinho que ia lá? Ah, porque ele era o melhor, né? Quando ele ia, era impressionante, acho que ele tinha bom tato. Não. Você não reparou que com ele era diferente? Não, reparava. Aí, meu amigo, você está entrando no segundo cenário da responsabilidade por empresas, que, ao meu ver, é totalmente errôneo a forma que é aplicado, mas é aplicado. A expansão do direito penal chega nesse ponto da cegueira deliberada. Eles responsabilizam diretores de empresa... Porque ele não fazia nada, vendo que a coisa estava estranha. Exatamente. Você não percebia. Você via que o resultado era diferente e você nunca pensou em perguntar... Por que está acontecendo isso? Por que é diferente com você? Você gostava do resultado. Meu amigo, muito perto da responsabilidade do assédio. Você estava como se você estivesse se beneficiando de uma situação... Não, como não? Você está sendo beneficiado. Então, você sabe muito perto, não. Você sabe. A sua caixa está ficando em primeiro lá, né? Não está ficando lá embaixo. Não, você tem consciência, porque você está tendo eficiência em cima de alguém que você não vai pesquisar por que ele tem melhor que a dos outros. Exatamente. Aí o compliance salvaria a vida dessa cegueira pessoa. deliberada? Não tem nada a ver. Então, ao meu ver... Não tem. Mas, da forma que tem sido aplicada, vai por mim. É cegueira deliberada. Eu acho que a gente, quando pensa em responsabilizar a empresa, são 3 pontos que o Ministério Público trabalha, né? Domínio do fato, que aqui eu acho que eu consigo passar 3 horas falando do porquê que o Ministério Público famosa, né? erra Teoria ao do domínio aplicar, do fato. que no Brasil ela é mal aplicada como um todo. Eu acho que aqui não é a hora, mas se ir atrás de pessoas como Luiz Greco, Alaor, Luiz Estelita, eles falam assim diariamente como o Brasil erra ao aplicar a teoria do domínio do fato, especialmente quando você leva isso para uma empresa. O segundo ponto é a cegueira deliberada. A cegueira deliberada, ela vem muito do direito espanhol e é aplicado nas empresas de uma forma assim, você sentia que tinha algo errado e não fazia nada? Fala, basicamente. Mas ela não tem espaço no direito penal brasileiro, é uma teoria mal exportada para cá. Na realidade, a gente já trabalha com dolo eventual aqui, não tem por que usar a cegueira deliberada. Na verdade, a cegueira deliberada, ela vem para expandir o dolo em crimes culposos. Que, salvo engano, tem um livro muito bom da Márcia Pontes, que é responsabilizando a culpa como dolo. Você pega uma situação culposa, uma situação de negligência, e torna isso dolosa. Você entendeu o ponto? Sim. Você pega uma situação do tipo, não, eu era negligente aquela situação. Sim. Eu não fazia nada. Eu não fazia nada, eu era negligente. Ah, não, a sua negligência... Mas você tinha uma intenção em não fazer nada. Exatamente. Pra você não fazer nada é melhor do que você fazer alguma coisa, porque você não fazer nada tá trazendo um resultado positivo. Seria um dolo eventual. Então não tem por que pensar. Nesse caso não, né? Pode ser. E essa é a minha pergunta, se confunde o dolo eventual com isso. É a faca de 2 legumes, como foi dito mais cedo. Aí a gente uma linha muito tênue. 3 podcasts falando do dolo eventual e culpa consciente, né? Sim. E interessante... Agora, na prática, na prática, o que para a empresa, diante de tudo isso, o que vocês veem no dia a dia como condição possível e que possa melhorar, ou melhorar não digo, minimizar esse efeito? É só o compliance? Compliance, consultoria, procedimento. Isso que eu queria que você... não ir sozinho na delegacia. Isso mas é bom a gente falar, porque parece uma coisa meio óbvia. É o que eu falei, pra gente é óbvio. Mas às vezes você pega um empresário, chegou aqui, eu só vou lá ver o que é. E aí volta e fala, doutor, só fui indiciado. Então a importância da consultoria e de você ter um acompanhamento desde o primeiro momento, desde que aconteceu um acidente de trabalho ou um acidente de trabalho fatal, você tem um acompanhamento técnico e jurídico para saber o que fazer nessa situação. Isso na parte litigiosa, porque na parte consultiva você tem que pensar um ano antes. Procedimentos. Lógico, você não imagina quando vai ter um acidente. Mas você já tem que ter uma ideia. Mas tem que ter o procedimento instaurado, você tem que ter o passo a passo instruído você a empresa, ir produzindo as provas para demonstrar que você não foi negligente. Eu acho que a consultoria, no primeiro dia, no primeiro ato, não, é no -3, né? -3. É no -3, tem que estar... É no risco, né? É no risco. Primeiro quantificar
quantificar riscos e onde houver risco se pensar em consultoria. Exatamente. Porque é assim que você mitiga uma responsabilidade, que você pode afastar uma responsabilidade. Uma circunstância como essa, que a gente está trabalhando com esse exemplo, um procedimento, a empresa superior dizendo que ele ensinou, que ele instruiu, que ele teve uma aula gravada, documentada, de como não se portar ou como se portar em situações como aquela, afastaria a responsabilidade dele e da empresa como um todo. Se a empresa nada faz, nada fez, hoje em dia, não dá pra gente pensar no direito penal clássico, que você só era responsabilizado por aquele seu ato direto de sacar uma arma e matar alguém, sabe? Do roubo, do crimes tradicionais. Crimes mais complexos, crimes econômicos, crimes que envolvem a empresa. Se a empresa não tomar todo o cuidado do mundo, não tiver o cuidado de um compliance, de uma assessoria prévia, de procedimentos, de toda a segurança que envolve a sua atividade, será responsabilizada. E aí eu deixo muito ciente, o pós é pior que o pré. É uma despesa até a consultoria? Mas o pós é sempre pior em todos os aspectos. Sim. O pós tira o sono, o pós acaba com a imagem de uma nenhum empresa. empresário criou uma empresa para estar respondendo, tendo que ir em delegacia, responder um processo penal. E todos estão extremamente próximos, sujeitos a isso, Sim. né? Pessoas E que... quanto maior o risco da empresa, maior a chance disso acontecer, né? Para determinadas atividades econômicas, Assim, isso é... Quanto maior, mais volume você tem, mais risco inerente ao Sim, próprio ao negócio, próprio negócio. independente de qual seja o seu negócio. Exato. Quanto maior, contas, mais né? risco. Né? É exatamente esse o problema. E como são empresas, como a gente está falando, familiares, que são gigantes, elas terão volumes para ter capital aberto. Mas não, elas optam em ser familiares para sempre. Só que o ser familiar não é o problema. O problema é a profissionalização de tudo isso. Exatamente. É a forma que ela é conduzida. Tem diversas empresas que a gente consegue passar dias falando como são familiares, como elas são exemplares, como elas são modelos de empresa. Mas isso não afasta a necessidade de profissionalizar aquilo, né? De ter estrutura profissionalizada. Interna ou externa. Exatamente. Isso que eu acho que é importante salientar. Às Que vezes não necessariamente você precisa ter uma estrutura, porque é muito comum você escutar do empresário, olha o custo disso, olha... Não, você pode ter estrutura externa de consultoria, tudo compatível com o tamanho. E quanto menor a empresa, mais sentido faz ela ser externa, na verdade. Né? Você consegue trazer mais qualidade na prestação do serviço por um custo razoável. Até pelo próprio compliance, eu acho que as práticas têm demonstrado como é indicado você ter um compliance independente, um compliance autônomo, um compliance ativo, fiscalizador. O compliance officer pode ser alguém interno, isso não é problema algum, até é indicado que seja, mas ele tem que prestar contas para alguém externo, porque nada resolve ele simplesmente passar toda a situação para o superior dele, que aí a gente entraria numa situação de cegueira deliberada, porque quando a empresa percebe o crime, vê aquilo ali, e não toma a ciência clara, e o compliance officer fala assim, isso aqui eu vou inviabilizar a empresa. Não, ele tem que ter alguém que ele reporta. Isso é um grande defeito, a empresa ter o diretor jurídico como compliance officer. Falar assim, poxa, é um negócio que veio da lei de anticorrupção. Poxa, o advogado aqui entende, então ele vai ficar como compliance officer. Ele é a primeira pessoa a receber o problema e ele é a única pessoa dentro da empresa que consegue ver o que isso vai refletir lá na frente. Isso é um grande risco para o próprio negócio, porque uma medida que ele teria que tomar naquele momento para acabar com uma eventual corrupção, com uma eventual falha de procedimento que pode resultar num dano, ele vai falar assim, não, mas se eu fizer isso aqui, lá na frente a conta não vai fechar, então aí vira uma cegueira deliberada, né? Da pessoa falar, pra gente falar em cegueira deliberada, há que ter o benefício ou só o fato de não tomar nenhuma ação? Tomar atitude já é suficiente? Não, o benefício ele não é necessário, tá? Porque o benefício ele entraria mais numa situação de consumação de crime. A depender do crime, quando que aquele crime se consuma. Na conduta ou quando oferece o benefício. A gente pensou em corrupção, aí eu tô falando, em salvo engano, não é no benefício, mas sim na proposta, né? Que o crime se consuma. Então não teria necessidade. Quando a gente fala em benefício numa empresa, é porque o benefício é o que deixa claro que está acontecendo algo diferente. É o que pode trazer uma circunstância de cegueira, uma circunstância de... Você está vendo o resultado, você não viu a conduta, mas você viu o resultado. Mas o benefício não é necessário para a consumação de um crime, muito pelo contrário. Isso é importante que sim. Porque aí seria você ter percepção que o seu funcionário está tendo uma intimidade muito maior, que ele está presenteando as pessoas, a gente não está nem falando em dinheiro, uma coisa grande, está presenteando, está pagando almoço, fala, olha, essa sua conduta não é permitida. Trazendo para o lado de cada mesa, não precisa ser nem cego, bastando ter uma opacificação de cristalino já tem a prova do só de não fazer nada sabendo que tem alguma coisa estranha, né? Esse que é o grande X. E
Então a gente falou das lesão corporal, aí a gente tem também a questão de um homicídio. Acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre isso, que aí seria um caso de um acidente de trabalho fatal ou de uma doença ocupacional que levou a um óbito, né? Que a pessoa teve um desfecho aí de morte. Como que funciona isso? Só para o pessoal entender. Homicídio. Dá para pensar num homicídio doloso? Seria só culposo? Existe um risco de um dolo eventual? Como que funciona isso? Quando a gente pensa em homicídio, acho que até uma coisa muito sempre importante falar. Eu acho que de todos os crimes do Código Penal, é o melhor escrito. É a melhor redação de todas. Matar alguém. Claro, né? É claro, assim, acho que é perfeito, porque todos os outros a gente vê, tem uma redundância, tem uma circunstância. Não, esse homicídio não tem pra onde fugir, né? Matar alguém. E aí tem as qualificadoras, tem as circunstâncias embaixo, mas o tipo é esse. Então, para a gente oferecer um dolo ou culpa, a gente tem que se atentar a essa circunstância do tipo penal, matar alguém. Houve uma ocorrência, você concorreu para aquela circunstância, a chance de doloso aumenta muito, e aí entra num cenário de júri, um cenário muito mais sensível, um cenário que vai responsabilizar. Questão condição social né? Exatamente. Aí não é um julgamento técnico, né? Exatamente. Entra assim uma série de complexidades. A família começa a entrar com a indenizatória, entra um cenário assim caótico para uma empresa. Tá, é um cenário muito pior. A gente pensar num homicídio culposo, pode acontecer. Você pode ter uma pessoa que está dirigindo um carro de uma empresa e se envolve num acidente de trânsito. Sim. Pegando uma situação bem simples. Estava em serviço, estava levando material de uma obra para outra, alguma coisa assim. Estava trabalhando pela empresa. A gente tem que oferir se aquele funcionário concorreu, se ele zelou pelas normas de trânsito, se ele atuou dentro do risco permitido, para a gente oferir se aquilo foi dolo, culpa ou atípico. Porque são circunstâncias. Sim. Hoje eu posso estar manobrando um carro, passa um motoboy atrás. Infelizmente. Acontece. A gente até estava vendo questão da criança lá, ela nem quis ver o vídeo. Recente aí, foi ontem. Ontem, a criança foi num restaurante, saiu correndo, o restaurante foi atropelada. Nossa, infelizmente foi a óbito. Então, assim, são essas circunstâncias que não tem como você prever, né? Acontece. Mas esse ponto é importante, e aí eu queria ressaltar uma questão, né, que a gente sempre orienta as empresas. Nenhuma empresa quer que aconteça um acidente de trabalho fatal, mas ele acontecendo, a empresa tem que tomar algumas precauções, que uma delas tem que chamar a polícia. Sim. E não mexer no local. Né? Aí eu queria só que você ressaltasse e colocasse pro pessoal. Antes de chamar pra polícia, liga pro advogado, pelo amor de Deus. Liga pro advogado. Primeiro passo, liga pro advogado. E também, mas essa questão é importante, porque às vezes a pessoa pode mexer no local e aí a coisa piora, né? Como e advogado... Explica. Não, peraí. Não é liga pro advogado, desculpa. Liga pro advogado e criminalista. Não adianta você ligar pro advogado trabalhista, pro advogado previdenciário, e não adianta porque... Não vai adiantar nada. As coisas ele vai falar, liga pra polícia. Pode ter minha competência. Isso a gente vai voltar para o nosso início de conversa, a importância de procedimento e treinamento. Sim. O funcionário que está numa circunstância que foi mapeado, que pode acontecer uma situação de homicídio, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Para quem ligar, quem contacta. Isso entra em treinamento. A gente vai pensar pela área jurídica, mas também tem a área médica. Ele viu a pessoa que está numa situação ali, ele caiu, está quase morrendo. Eu não sou o primeiro a ligar, né? Acho que eu posso ser a segunda nesse caso. Acho que você pode ligar pro SAMU, pro primeiro socorro, e falar, olha, o funcionário constatar o óbito aqui. Primeiro, né? Exatamente, falar, tá, situação aqui, liga também pro advogado, vai ter que ligar pra polícia. Então, eu queria levantar aqui uma coisa. É fácil quando a gente vê isso, quando a gente faz. É mais fácil de entender esse raciocínio quando a gente fala em acidente de trabalho. Como eu disse, para você é uma condição que para nós aguda, tá? Isso tudo se aplica, acho que isso é muito importante informar. Até a condição de cegueira se aplica quando você tem uma doença profissional dentro da empresa, um setor gerador de doença profissional conhecido, tá? E que aquilo está levando uma evolução e o indivíduo por aquele fator, por aquele nexo causal, razão direta de causa e efeito, vai a óbito. Mas aí você precisa de uma atuação médica, no caso, né? Um acompanhamento. Se a pessoa já tem aquele problema desenvolvido em razão. Não, olha só. Vamos lá.
Uma doença causada, nós temos hoje de um monte de doenças que você tem o fator trabalho. Vou dar um exemplo. Ele, pela exposição no ambiente de trabalho, ele desenvolve uma doença pulmonar. E aí ele desenvolve um câncer por causa da doença pulmonar. Daquilo. Aí volta e começa a trabalhar. Que é comum, você acabou a quimioterapia, acabou, dá alta, tal, ele volta para trabalhar, a previdência dá alta, ele volta para trabalhar. Volta, que é muito comum. Volta muitas vezes ou por desconhecimento técnico, que não se justifica no direito penal pela condição de benefício, porque a mão de obra continua produzindo, ele continua trabalhando e aquilo se agrava e ele evolui para óbito. Se encaixa dentro disso? Essa é a pergunta. É uma circunstância que a gente tem que analisar, entra no que a gente falou de mapeamento. Isso é um risco. Isso é um risco do trabalho, né? Então aquilo tem que ser mapeado, teve que ter sido trabalhado que era possível desenvolver aquela doença e a empresa, no que lhe cabe, ter todo o procedimento de assessoria, de eventualmente indicação, como de mitigar aquele dano, a pessoa trabalhar com menos horas expostas, entra um pouco do compliance, entra um pouco da medicina. E outro também, se a pessoa teve uma alta, por exemplo, de um INSS, de uma previdência, qualquer coisa do tipo, em tese ela está apta para... Ela não tem alta da doença, ela tem alta do benefício. Peraí. É muito diferente. Quando o INSS te dá uma alta, ele não diz assim, o senhor está curado. É que ela não tem mais incapacidade laborativa, mas às vezes ela ainda continua Isso é uma das coisas, foi providenciar a tua colocação, e é isso que eu queria ver sobre a visão do direito penal, que é uma das coisas que a gente mais discute, que na minha opinião dá uma tese. Veja, a Previdência deu alta. A Previdência não cuida de doença. Quem cuida de doença é a saúde suplementar ou o SUS, tá? Ou o médico particular. A Previdência cuida de benefício. Perfeito. A alta da previdenciária, a alta previdenciária, ela dá alta de benefício, pelo motivo que você quiser, da forma como quiser. Mas aí como é a abordagem disso sob o aspecto doença. Sabe onde que entraria a charada aí? Deu para entender? Entendi. Um procedimento, como a gente falou, o retorno, quando vem de um afastamento pelo INSS, por algum benefício, faz necessário uma consulta médica. Já existe isso, é onde a gente quer chegar. Existe um exame obrigatório legalmente chamado Exame de Retorno ao Trabalho, que é previsto pela Portaria 3214/78 na NR7. Então, isso já existe. Aí você entra num segundo aspecto, que é o que eu queria colocar principalmente em discussão, que é assim, hoje existe uma figura que todos os advogados que militam nessa área conhecem, chamado limbo previdenciário. O que é? Porque ele não tem a autorização do médico, não autoriza ele a retornar. O médico da empresa diz assim, não dá para você voltar. Entendi. E aí ele não consegue voltar para o benefício. Entra a minha pergunta. Aonde o Estado responde por isso? Porque quem está gerando o fato gerador, a Previdência goza do quê? Advém da princípios Previdência, discricionários. Um deles é a legalidade. Aquela alta pode ser imoral, engordar, ser uma alta injusta, mas ela é legal. Só quem rescinde aquela alta é juízo. O princípio discricionário da Previdência, que a Previdência goza. A minha pergunta é assim, qual a responsabilidade penal da empresa? A civil já está determinada, inclusive pela Justiça do Trabalho. Pecúnio vai ser pago até que se vote, tá? Agora, a penal da empresa, essa é a minha pergunta. No exemplo que utilizou de um médico dizendo que a alta não pode correr, que ele não pode retornar, aí a responsabilidade penal da empresa é alarmante, né? Ele está ignorando como indicação. E esse cara está fora, ele vai ficar sem nada. Essa é a pergunta. Mas aí não é questão do penal. O médico diz assim, eu não deixo voltar a trabalhar. Mas a situação que ele está colocando é o seguinte, imagina se a empresa bota o cara para trabalhar aí a responsabilidade não pelo amor de Deus. Aí é gritante. Aí se você não tiver, não vai. Ou se ela desconhece o resultado que o médico deu. Exato. A pergunta eu digo assim, em o médico assumindo assim, o senhor não vai trabalhar porque o senhor não tem condições. Na minha opinião, a Previdência deu alta. A empresa continua pagando o salário, porque se a empresa for organizada e tiver, vai dizer, não, já tem decisão,
quase que não, pacificada na justiça do trabalho, que o salário corre por conta da empresa a partir da legalidade. A partir da alta da Previdência, Tá. 100% da empresa. Mas o que acontece é assim, ó, ele volta, olha o entrave que se cria, ele volta para a Previdência, ele volta da Previdência com alta e o contrato baixa, porque está suspenso em função dele estar no benefício. É automático a volta dele. Não a atividade, mas ao recebimento, aos benefícios, a recepção dele. Isso. Aí esse indivíduo em casa continua evoluindo naquela patologia. Por quê? Aonde está? É a minha pergunta. A empresa não permitiu, pecuniou salário, porque isso já está definido. Aonde está? Como é que fica a responsabilidade penal da empresa daí para frente? Agora eu entendi. A responsabilidade da empresa, vamos pensar, ela entra na questão do nexo causal. Aquela doença foi causada pela empresa, se aquilo incorreu em crime, na morte dela, no óbito dela, é muito difícil a gente oferir. É mais ou menos assim, eu te dou ocorre uma facada, durante a sua recuperação daquela facada, você pega uma pneumonia e aquela pneumonia te mata. Eu não sou culpado pela pneumonia. Isso a gente fala. Esse ponto que você coloca, ele é muito importante, que é uma diferença do direito penal para a esfera civil. É isso que eu quero às vezes as pessoas não entendem. Não conseguem perceber. No penal, a visão é um pouco diferente do que a gente tem ela é mais restrita. Né? Então tem que ter aquele nexo causal direto ela é mais entre a ação ou omissão e o efeito. O que às vezes na justiça do trabalho, e é por isso da gente colocar essa pontuação aqui para o pessoal entender, que às vezes o pessoal está muito acostumado com o raciocínio na justiça do trabalho, onde às vezes num caso desse que você comentou, ele tomou uma facada e aí ele teve uma pneumonia. Na justiça do trabalho a gente vê muito, ele sofreu um acidente, aí durante o ato cirúrgico que era para tratar da fratura, ele vai a óbito, acaba havendo a responsabilização civil falando o seguinte, olha, mas ele só fez a cirurgia porque teve aquele acidente de trabalho. E aí na esfera penal a visão é um pouco diferente. No penal foi uma evolução, acho que doutrinária, a gente saiu um pouco da esfera da causalidade, do nexo causal, e entramos na discussão da imputação objetiva, isso com o passar dos anos. Então o que acontece? A gente mitiga a causalidade. Você pode ter dolo, tem intenção e tem causalidade. Mas a imputação objetiva, ela diminui. Vamos pensar num exemplo aqui. Eu quero muito que uma pessoa tenha um acidente aéreo. Eu falei, esse cara, por mim, eu queria tanto que ele morresse. Compro passagem, vou lá, pesquiso qual que é o avião mais propenso a cair na pior época do ano, compro a passagem, concedo, dou de presente para a pessoa, convenço ela a viajar, falo, olha, você precisa conhecer aquele lugar, naquela época do ano, ela pega o avião e morre. Teve causalidade? Total. Sim. Se eu não pago, se eu não convenço, teve dolo? Pleno. Sim. Torcia. Eu tinha intenção. Torci todos os dias, intenção e vontade. E conhecimento que era o voo mais propenso a cair. Eu sou responsabilizado? Não. Não tem nem como, né? Não. Porque não fui eu que causei a queda do avião. Exatamente. Tive dolo e tive causalidade. Que legal. Isso é fundamental. Porque... É um exemplo besta, um exemplo... Não, mas muito... Mas a gente pensa pelos critérios legais, pô. Dolo e causalidade. Sim. É isso por isso que eu quis chamar isso, porque isso é a grande diferenciação que eu quis colocar na mesa para a gente conversar, porque é a grande diferenciação entre a visão que o empresário tem da responsabilidade civil para penal. Trabalhista. O que vai quebrar todas as condições penais, trabalhista, civil e trabalhista da penal. Porque o que vai quebrar tudo, na verdade, eu diria assim, é a organização que ele tiver com a relação de trabalho. Perfeito. Sobretudo. E a importância disso que a gente está colocando, né, da questão de procedimentos e tal, que você quebra essa cadeia, né? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa sempre ressaltar, e principalmente você ter pessoas especializadas que pensem nisso. Acho que esse é um ponto crucial. A gente vê consultivo, a gente estava falando de atuação consultiva, né? Consultivo de empresa, dificilmente você vê uma empresa falar em consultivo na esfera penal. Sim. A gente só vê a empresa falar em consultivo trabalhista, civil, tributário, mas e o penal?
Por isso que a gente está tentando trazer aqui a importância esse tema. Importante. Mas esse- e com 2 especialistas para isso. Essa consequência, ela tem uma origem, né? Eu acho que o empresário, ele lida todo dia, no momento que ele abre uma empresa, que ele assume uma empresa, ele fala, pô, o tributário é uma realidade, o trabalhista é uma realidade e o civil é uma realidade. O penal, ele é escanteado nesse Sim. momento, porque normalmente uma empresa vai ter um volume gigante de ação. Penal, você vai olhar a fundo, que ela é investigada, que ela está no polo ali no passivo, Pouquíssimo. 2, 3 casos, estourando. Só que são 2, 3 casos que mudam o panorama da empresa, né? Muda a esse que é o empresa. problema. Um Esse caso é o problema. penal, ele é muito Inclusive sensível. mudou as outras esferas do direito. Pois é, então ele é escanteado nesse aspecto. E aí eu sempre brinco, né? A gente vê que várias empresas hoje têm o compliance. O compliance hoje, a gente estava conversando aqui, Sim, uma todos- realidade. uma realidade. Mas se esquece que o compliance como obrigatoriedade, ele vem da lei anticorrupção. Exato. A pessoa pensa em compliance muito na questão de assédio moral. Exatamente. Entre os seus funcionários, não na relação dos seus funcionários com os outros. Perfeitamente, perfeitamente. Então, o compliance, ele pode ser para impedir o assédio, pode ser para todas as medidas internas de uma empresa, também externas. Mas não se esqueça que ele também é para o direito penal. Ele, na verdade, a origem dele é essa. Então, qual é a importância? O mapeamento, ver aonde que está o risco, onde seus funcionários estão sujeitos a estarem numa situação de criminalidade, podem praticar, podem até ser vítimas, como atuar, como agir, ter esse procedimento dentro do direito penal. Não esquece do direito penal, porque quando dá problema, o problema é grande. É. Então, E uma questão interessante a gente, o que você comentou, né? Tributário, trabalhista, civil, que é o que o cara tem no dia a dia. E às vezes o penal escanteado, mas o que vai ser necessário fazer para o penal já cumpre essas outras áreas também. É só você ter uma visão também para o Esse é o penal. principal problema, porque João, o seguinte, a empresa, quando faz o compliance, normalmente ele só olha da porta para dentro. Então Sim. ele vai olhar as questões de assédio, ele vai olhar as questões da porta para dentro. E o criminal, ele vem normalmente da porta para fora. Sim. E você, porque justamente a pessoa que faz o compliance normalmente não tem essa visão da parte criminal. Ele vai adimplir na parte trabalhista, ele vai adimplir na parte civil, mas ele vai inadimplir na parte criminal isso mesmo. por falta de Por falta de conhecimento mesmo no dia a dia e tal. Nesse É raro, aspecto de a adequação gente de ver um procedimento, compliance bem atuante na parte criminal. Esse nesse é o ponto. aspecto, as empresas internacionais estão muito à nossa frente. Muito, Estão muito à nossa muito, frente. muito, Anos muito, luz, assim. Tipo, foi comentado no início do podcast que vários treinamentos que vocês fizeram de Sim. empresas internacionais, o mapeamento é muito bem feito, é direcionado e tem instruções visivelmente do criminal, sim. de almoço, de Sim, presente, tudo, de presente, para você ter uma ideia, A pra primeira gente pergunta prestar que serviço, me deixa eu chamou só- muita só- atenção num dos treinamentos é como você chegou à empresa? você Aí é para corrupção. O Paulo me indicou. A preocupação quando dessa pergunta é de um crime que nem existe no direito penal, que é a corrupção privada. Privado. Eles querem saber como você chegou aqui e se aquela pessoa que te indicou, que te levou, ela é beneficiada, exato. se ela está fazendo aquilo por benefício próprio ou por benefício da empresa. E outra questão também, além dessa questão de como você chegou, eles querem saber, por exemplo, qual que é a sua relação com o porque órgão dependendo público, de né? órgão público. Então, você tem parentes que pertencem ao governo? Se você tem parentes, você tem que declarar quais são para que eles analisem se aquilo Saber é qual- compatível. se houve uma interferência ou não, pessoa se publicamente pode ser. exposta, né? Publicamente exposta, exatamente. Então, assim, é bem interessante isso, como eles estão muito à frente. E aí eu posso falar, porque a gente presta serviço para várias empresas, e as únicas empresas que exigiram isso foram as multinacionais e geralmente americanas. Sim. Né? Gente, tem Então, empresas no Brasil que a atuação é direta com órgãos públicos. Direta. Todo dia. O compliance é o compliance trabalhista. É um compliance ligado ao... Aqui dentro o clima é harmônico. isso. Os funcionários devem zelar pelo bom ambiente, sabe? Eu falo, gente, muito lindo, muito legal Assédio esse moral, treinamento, tem assédio que existir. sexual, essas Mas eu questões, falo, né? gente, vocês trabalham com órgãos públicos. Para inglês ver, né, esse compliance. Porque O compliance não foi feito. Para isso. Não foi um mapeamento. Se alguém mapeou e falou, olha, seu risco é esse. Você contrata e é contratado por órgão público diariamente. É visível, é gritante qual que é o cenário sim. sensível ali. O treinamento tem que ser ali. Não é um compliance que você joga no chat e fala assim, por favor, escreva um código de conduta. Chat GPT. Bom, pessoal,
O papo tá maravilhoso. Mas a Vamos gente voltar. falou só de um tema, a gente vai ter que marcar outra data. Vai ter que marcar outro. Porque a Vamos gente não marcar falou outro nada dia. de direito médico, E falamos lembrando, só só da para parte penal. concluir, que tudo aquilo que se fizer título na penal é executivo na civil. Isso é uma verdade. Isso é fundamental. Tem então, que andar bem quando casado. chegar na civil, a gente fala não mais em C, a gente fala em quanto, né? É, lógico. Não Então, acho que isso é fundamental. E que muita empresa fica mais fácil, porque você consegue quantificar, né? Sim, E o problema do criminal é que tem o CPF de um sócio, de um administrador, de qualquer coisa, que é cana que a gente tá falando, né? Cadeia. Não adianta pagar, né? Não vai exato. ter seguro que vai cobrir Não tem isso. seguro que cobra Muito bom. tempo. Eu acho que o adiantado da hora nos obriga a, infelizmente, a interromper. Voltaremos numa nova oportunidade, acho que são temas. Quero agradecer profundamente ao meu amigo Sárcio, ao Alex, por estarem aqui, todos os esclarecimentos que vocês nos deixaram, tudo aquilo que vocês nos ensinaram aqui. E lembrando que consultoria está disponível, consultoria para isso, o escritório de vocês faz no dia a dia isso, está aí Muito com obrigado. a gente. E lembrando que eu acho que toda a finalidade de tudo isso é levar aquilo que eu sempre digo, reflexões. Porque o Alex aqui e você deram umas 20, 30 reflexões para a gente pensar, não em como se acomodar, mas sim em como tentar mudar. Como resolver. Esse é o Exato. principal. Porque... E não é, às vezes a gente traz esses temas, o pessoal vê e fala assim, profeta do apocalipse. Não, é o que a gente vê no dia a dia que e acontece. que a gente só passa a acreditar. Quando rapidinho, eu passa por quero isso. contar uma história. Tem um amigo pessoal que tem uma empresa, e a gente é amigo pessoal há muitos anos, a gente sempre fez coisas juntos e tal. Um belo dia eu falava para ele, né, João, você só vê a coisa desse lado. Você só olha pelo lado jurídico. Amigo, ele é médico, né? Você só olha pelo lado jurídico. Pô, as coisas não são assim, tá? Um belo dia, né, tem testemunha, ele chegou para mim desesperado e falou assim, a casa caiu. Caiu? O que aconteceu? Bom, uma funcionária dele fez uma bobagem lá, se machucou feio, veio a evoluir para ele médico, uma clínica, evoluiu para óbito, não tem jeito. E aí, eu falei para ele, tá vendo? Eu sou o poeta do apocalipse. Cansei de ouvir você dizendo, você é o poeta do apocalipse, você olha pelo lado jurídico. Agora eu vou dizer para você assim, olha só com o lado médico isso, me explica como é que você sai dessa situação. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é questão de se provisionar sempre o pior. É uma questão de quando você está provisionado, quem pode mais pode menos. Né, a gente Isso fala. mesmo. Quando você está provisionado para alguma coisa, você tem que olhar aquilo que você e o Alex falaram. Você vai ter que fazer uma análise do pior quadro. Porque o que vier depois disso está contemplado dentro. E sempre é melhor prevenir do que indenizar. Isso é verdade. É isso que eu falo. Esse é o lema. É o lema. Esse é o lema. Sempre melhor prevenir do que indenizar. Esse é o E aqui é pior, porque não tem indenização. Não. Não tem Não tem indenização. cana. É cana. Às vezes Obrigado. tem cana e indenização. Aí tem os dois, Aí você vai ter as duas coisas. Obrigado por vocês estarem aqui, foi um prazer. Obrigado pelo manto sagrado. Isso aqui vai para um quadro e vai para a sala do São Paulo. Existe uma pequena coleção na casa do Dr. João que é de tirar o chapéu, aquela coleção de São Paulo. Então você que vai estar muito bem Essa aqui vai guardada lá. enquadrada para lá. Obrigado. Eu que agradeço, Alex, agradecemos mais uma vez. Obrigado Convite, estamos por à estar disposição. aqui. Queria que vocês dessem as palavras, né? Tu fala, As não se fala, vou te considerações cortar finais. as Não, ele sempre me considerações corta, finais. mas começa com os convidados, né? Poxa, muito Vamos lá. obrigado. Vamos lá, eu agradeço imensamente o convite de estar aqui hoje. Aguardo uma nova data, que a gente tem muito mais coisa para falar, pode Com ter certeza. O pessoal que está ouvindo, muito obrigado. A gente fica à disposição para qualquer dúvida que tenha relacionada ao tema. Aqui acompanhado de pessoas de altíssimo conhecimento técnico, que sempre... Somos parceiros no dia a dia, na Sim, verdade, a gente sim. não falou aqui, mas assim, diversos casos atuando em conjunto, vocês na área da medicina, a gente na área do direito, e a gente fica 100% à disposição para qualquer outra dúvida E que surja. passa a rede social do escritório, o pessoal... Meu... @OS. Teu assistente, Advogados. eu pensei que você ia falar meu estagiário. Né? Aí, Alex. Assistente de marketing. Assistente de Aí marketing. pegou. Eu sou sócio do escritório, porém. Porém, eu que faço marketing. @OS Advogados.
Eu participei de um outro podcast recentemente, eu passei o arroba errado, então eu não falo mais. isso, Eu tô com medo de estar errando, mas pelo menos os dois são primários, né? Procura pelo nome também, qualquer coisa dá pra procurar pelo nome de vocês. Oliveira, né? Eliane Sassi, Sociedade de Advogados, ou ES Advogados. É isso aí. E as suas Também, considerações meus finais? agradecimentos, meus amigos, foi muito legal essa conversa, foi um bate-papo, olha, eu fiquei muito tranquilo, foi divertido, foi engraçado, foi excelente, espero ter sido esclarecedor, os pontos foram Com pontos certeza. sensíveis, pontos legais de se discutir. Estou aberto para mais um convite, venho na companhia do Edu Sassi claro. também. O próximo Quando- a gente vai quando falar vamos sobre de novo? direito médico. Combinado. Vamos falar sobre direito Então, acho que é médico. importante a gente falar que isso é fundamental também. É tirar de todo esse contexto e tentar discutir exatamente isso, o direito, o médico dentro desse contexto penal e civil, da Isso, sua de própria falar da responsabilidade do médico Isso na é super atuação. importante. prevenção disso. Dá uns 3 podcasts. Dá, com certeza. dá. Eu achei, Vamos até pra comecei temporada falando, 2. a gente vai falar dos dois assuntos, não deu tempo nem de falar do falar de segundo. um inteiro. Não, Então, faltou coisa aqui, faltou investigação coisa. interna, É, um monte de então. discussão, LGPD penal que está cada vez que Está cada vez presente. mais sendo. Tem muita coisa para falar. O direito penal e empresa, não dá nem para falar que são dois caminhos que andam juntos. Na verdade, é um caminho, é um caminho só, né? Sendo Sim, bem redundante, sim. mas é É isso. isso aí. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente até agora, né? A gente trazendo sempre esse conteúdo atual, né? Esse que é o nosso objetivo, trazer para vocês um conteúdo que vai ajudar no dia a dia. Não adianta a gente vir aqui falar só de teoria e trazer só leis. Vocês viram que a gente traz coisas do dia a dia que a gente vê que as empresas enfrentam no seu dia a dia, as pessoas enfrentam e precisam resolver. Então, agradecer a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Instituto Paulista de SST. A gente agora com o MedLexCast vai ser um quadro dentro do nosso canal. Curta o vídeo, compartilha, comenta, manda aí seus comentários, o que você achou do vídeo, sugestão de outros temas. Faz tudo isso e manda para aquele seu amigo que possa se interessar por esse conteúdo, porque é isso que faz com que a gente continue trazendo esse conteúdo para vocês. Se vocês não animam com o nosso conteúdo, o canal acaba ficando parado. Então, esse feedback de vocês é o que faz com que a gente continue trazendo esse conteúdo para vocês, tá certo? Ele não falou, mas aperta o sininho também para poder tocar a hora que a gente entrar no ar, Isso, tá bom? tem que apertar, colocar lá o sininho, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, você recebe uma notificação que já tem um vídeo novo no ar, e se acostumem, comecem já a marcar na agenda, porque toda semana a gente vai trazer um vídeo novo sobre essa área onde a medicina e o direito se encontram. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima e obrigado pela audiência e pela paciência.